Graça e a paz de Cristo Jesus, que Deus abençoe a todos grandiosamente. Estamos aqui mais uma vez para poder trazer para os irmãos uma escola bíblica, uma escola bíblica. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês conhecimento, trazer para vocês uma forma de poder crescer, como poder crescer, e nós estamos aqui para isso, né? Fui chamado para isso. Estamos o máximo possível usando os recursos que Deus nos dá para podermos transmitir para você a palavra de Deus. Se você que compartilhe essas mensagens para pessoas que você conheça e que use, pode usar com toda sinceridade, com toda sem medo, esses recursos para poder evangelizar outras pessoas, né? Porque tudo que nós falamos aqui, ela tem conteúdo bíblico, ela tem contexto bíblico, e nós estamos aqui para poder ajudar. Então, se você tiver alguma dúvida, você ver primeiramente a mensagem, assista a mensagem, preste atenção, pega a tua Bíblia, juntamente com o andamento que nós vamos falar aqui sobre esse livro, você acompanhe de uma forma detalhada, como faziam os bereanos, né? A Bíblia Sagrada, para você entender, e compartilhe depois. Deixe o seu like, aquele ok, abençoado aí. Eu tenho certeza que também irá nos ajudar muito para crescermos aí o canal, para podermos entrar em áreas, em lugares onde o evangelho não entra, mas que a tecnologia ela pode levar, e quem sabe, em intermédio dessa tecnologia, também estarmos nesses lugares. Se você está nos assistindo e mora numa região e você, eu queria uma igreja aqui na minha região, porque aqui não tem igreja, entre no nosso comentário, com certeza estaremos aqui, de alguma forma, dando um jeito aqui para podermos irmos aí, né? E com certeza. E aí está meu Instagram, né? Eu sempre deixo meu Instagram no início, para você entrar em contato comigo, né? Para podermos conversar, e caso venha precisar de uma visita ou coisa semelhante. Bom, estamos aqui com a nossa escola bíblica, isso aqui, Retorno à Santidade. Hoje é a nossa penúltima aula desse livro, penúltima aula desse livro. Se você não adquiriu o livro, nós temos aqui em Itaguaí, né, como um local onde nos fornece esse livro, e com certeza será de bem valia para você, tá bom? E o próximo livro vai ser esse aqui, Mãos Limpas e Coração Puro. Se você quiser também, com certeza nós estaremos também compartilhando para você aqui. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte. Estamos falando sobre o tema do apêndice A, que diz como ter certeza de sua salvação. Então, hoje estamos falando sobre a segunda parte desse assunto, que nós tínhamos comentado semana passada, mas não deu tempo para a gente dar sequência, porque é pouco tempo para falarmos aqui, e por isso nós não vamos ficar aqui falando horas e horas para poder, sabendo que a gente pode fazer em duas partes. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre 3 possíveis fontes de dúvidas. Nós falamos aqui sobre as dúvidas referente a se você tem ou não certeza da salvação. E hoje vamos falar sobre 3 possíveis fontes de dúvidas que a qual gera tudo isso aí, para que as pessoas elas venham ficar ali em dúvida se tem ou não a salvação. Então, vamos lá. Aqui está a primeira delas. Você pode ser realmente salvo, mas esfriou e se afastou. É possível que você tenha tido discipulado ou ensinado a andar diariamente no poder do Espírito de Deus. Como resultado, você pode ter experimentado um pouco crescimento e seu modo de vida está apagando o Espírito Santo todo o tempo. Se o Espírito de Deus está apagando, entristecendo a sua vida, você certamente perderá a plenitude do seu Espírito e não sentirá a sua presença. É possível que você seja salvo, mas precisa de purificação e ser cheio do Espírito. Se esse é o caso, use desse material. O uso desse material vai ser de tremendo remédio para as suas dúvidas. Então está aqui. Nós não estamos aqui puxando para lugar nenhum, mas é um conteúdo muito bom,
E às vezes a gente, no nosso dia a dia, né, a gente acaba enfrentando os embates da vida. Esses embates tendem a querer nos desviar, nos afastar do propósito que a qual estávamos e andar por propósitos errados. Por isso, a gente tem que continuar buscando e buscando e buscando. Se isso aconteceu com você, está aqui, né, para você buscar a purificação. Porque está faltando, às vezes, aquele jejum de vez em quando, aquela maratona de oração todas as manhãs, você levantar orando, você dormir orando, você passar o dia, você tirar alguns minutos, ou pelo menos 1 hora por dia do seu dia, né, para você estar em contato contínuo com Deus. Isso é muito bom. Vamos lá, para a segunda agora. Você pode ser salvo, mas Satanás está constantemente acusando e semeando dúvidas em sua mente. Outra coisa também é isso, né? Porque às vezes, a pergunta é, por que às vezes Satanás faz isso? Começa a semear dúvida nas nossas mentes. Devido a gente dar essa abertura, né, nos embates a qual temos na vida. A gente vai lá e acaba tendo os embates, e aquilo gera dúvida. Poxa vida, então eu não estou sendo salvo, eu não vou ser salvo porque eu estou assim, eu estou assado, eu cometi isso, eu cometi aquilo. E ele começa, né, a aproveitar a oportunidade justamente para poder tirar você do foco. Né? Vamos fazer como Paulo falou, esqueça das coisas que para trás ficam e avance que estão diante de mim. Então esse é o processo nosso. Né? Não é porque eu errei hoje que eu vou agora desanimar não, é o contrário. Vamos continuar. Por mais que erramos, por mais que cometemos erros, uma coisa é certa, meus amados irmãos. Temos que continuar, nunca parar. E Satanás, ele vai procurar de todas as formas possíveis querer nos afastar, né, de Deus, semeando dúvidas, semeando aquelas coisas que as pessoas querem andar extremamente certas. Irmãos, esquece isso. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A palavra perfeito é deleio no grego, e diz seja perfeito como é seu Pai que está no céu. Jesus falou isso, mas ali no grego deleio quer dizer pessoas maduras, pessoas experientes. É isso que Jesus está dizendo ali sobre a palavra perfeito, e Paulo usa a mesma palavra deleio no grego para dizer sobre a questão da perfeição em nós. Tá? É maturidade. Vamos aqui resumir para dizer que é maturidade. Terceiro, é a terceira fonte, possível fonte, né? Você pode ser um dos milhares de membros da igreja sem salvação que fizeram uma profissão de fé que não era real. Aí nesse caso aqui, amados, pessoas que fizeram a profissão errada de fé. E, infelizmente acontece isso no meio da igreja, e às vezes eu procuro responsabilizar mais a direção da igreja e propriamente essas pessoas, não que elas não sejam responsáveis, porque a gente tem que trazer as pessoas, não é somente para poder encher a igreja e dizer assim, eu batizei 1000 pessoas, eu batizei 2000 pessoas. Amados irmãos, pastores, amigos meus, isso não significa nada. O que significa se essas pessoas realmente entenderam a questão da salvação. E nós, como pastores, nós como dirigentes de igrejas, nós que estamos à frente de um trabalho, somos responsáveis por essas vidas. O nosso trabalho unicamente é ensiná-las a respeito da salvação de Deus. Se isso não está acontecendo, amados, se algumas pessoas estão assim, o responsável, de alguma forma, também os líderes da igreja. Temos que tomar esse cuidado. Vamos se preocupar com as almas. Vamos trazer conteúdos bons, vamos orar a Deus, pedir ao Senhor mensagens, vamos pedir ao Senhor, vamos levar esses livros do Dr. Gregory Fiesel para a sua igreja. Não estou aqui fazendo propaganda dele, não. Estou falando que os livros são bons.
São livros que a qual ajudam no convívio espiritual, são livros que a qual vai alicerçar as pessoas espiritualmente. Nós acabamos a lição retrasada, que é como liberando o fluido do avivamento. Irmãos, se nós entendermos ou colocarmos em prática tudo aquilo que a qual é ensinado, que são os 24 obstáculos, se nós vencermos os 24 obstáculos, nós iremos atingir o padrão chamado avivamento. Não entre nessa, dizer que as pessoas, que avivamento da noite é de uma noite por dia. Ela é um processo, amado. Por isso que eu não concordo muito com esses eventos de avivamento. Não existe evento de avivamento, não existe isso. O que existe é um processo. E somente a igreja, esses eventos podem, de alguma forma, despertar as pessoas a buscarem o avivamento. Mas isso não quer dizer que seja o avivamento. Olá, como posso ter certeza absoluta? Eu peço que você separe os próximos minutos para estar quieto diante de Deus. Tome posse da palavra maravilhosa de Deus, da palavra maravilhosa promessa de Deus, encontrada em Tiago, capítulo 8, versículo 8, que diz: aproxime-se de Deus, e Ele aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifique o coração. Aí é preciso que a gente faça algumas reflexões. Vamos parar, se for possível, agora você dê uma pausa no vídeo agora aqui, dê uma pausa, e vai conversar com Deus um pouquinho, para a gente poder você entender a sua vida. Aqui o apóstolo Pedro, aqui Tiago, Pedro? Aqui Tiago, ele aconselha primeiramente nos aproximarmos de Deus. E aproximar de Deus, segundo a Escritura, está lá, todo aquele que aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, Ele exista. Hebreus 11, versículo 6. Se você não crer em Deus, se você não crer no Senhor, então você não tem nenhuma possibilidade de se aproximar de Deus. Só se aproxima de Deus quem crer nele. E aí, vamos limpar as mãos, E se há alguma dúvida ou mente dividida, vamos purificar o nosso coração com Deus, tá bom? Também temos aqui que, às vezes, nós precisamos de sabedoria, precisamos de orientação, como fazer isso tudo. Como você faz isso? O mesmo apóstolo Tiago, Tiago não foi apóstolo, perdão, irmão de Jesus. Eu sempre usa essa palavra. Tiago, ele usa aqui, ainda no capítulo 1, versículo 5, ele nos dá como resolver isso. Ele fala assim, olha, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Está aqui, peça a Deus sabedoria, peça a Deus a direção, como você vai fazer isso tudo. É muito importante. Vamos pular aqui? Hoje a aula vai ser um pouquinho mais rápida, E hoje é mais ou menos resumo de tudo que nós já falamos. Se no fundo do seu coração você sente que nunca foi verdadeiramente salvo, então agradeça a Deus o fato dele ter aberto os teus olhos. Não por acidente você está lendo esse capítulo. Deus falou com você por uma só razão, Ele quer que você seja salvo agora mesmo. É tempo de deixar todas as dúvidas para trás. Meu amigo, você terá paz quando aprender a confiar na palavra infalível de Deus e não nos seus sentimentos. Tome cuidado com a questão sentimental. Tem pessoas que não vão para a igreja justamente por causa disso, por causa de sentimentos, porque vivem tão atolados no pecado, tão atolados nas suas práticas pecaminosas, que elas acham que não podem ou não merecem estar na igreja. Ao contrário, amados, vamos nos aproximarmos de Deus. Procure uma igreja lá, procure o seu pastor, procure o pastor, converse com ele, detalhe tudo isso para ele.
Tenho certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai te dar direção, né? Eu já falei, se você quiser conversar comigo, entre no meu Instagram. Eu já escrevi aí já no início do nosso estudo, né? Entre lá, vamos conversar e, se for possível, eu e minha esposa iremos na sua casa, nós iremos conversar com você, nós iremos trazer, né, uma palavra de Deus para você, mas não deixe de ir, não deixe de se aproximar de Deus. Nós temos aqui alguns textos a qual diz que a nossa salvação não depende de nós, ela depende de Deus. É outro ponto positivo. Assim, a sua salvação vai depender de você, depende de Deus. Nós temos aqui temos algumas referências aqui sobre isso, porque a nossa salvação, ela sempre se baseia na Escritura. Primeiramente, Deus o ama e quer que você seja salvo. Aí nós temos aí o versículo mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está aqui, se não possível, está aqui até o autor fala que você leia algumas vezes esse versículo, 3, 4 vezes, aqui fala 3, mas eu vou ler, né, e aprenda até a decorar ele. Se você já sabe decorar ele, melhor ainda. Então descreve ele para que você possa impregnar isso dentro da sua mente. Segundo, o próprio Deus está colocando no seu coração o desejo de vir a Jesus. Observe João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Aqui está dizendo que o próprio Deus nos atrai a Ele, nos atrai. De alguma forma, irmãos, Ele vai nos atrair. Não sei de que forma. Pode ser na dor, pode ser numa simpatia, por exemplo. Quando Deus me chamou para Ele, quando chegou o momento de eu aceitar o meu Senhor como Salvador, eu fui traído por uma mente que dizia que eu iria namorar uma menina. E acabou que, por conta disso, hoje eu estou fazendo 36 anos, estou no Evangelho. 36 anos. Por quê? Tudo isso aconteceu. Deus tem a sua forma de atrair a gente, né? E usa até mesmo a mente pecaminosa, a mente totalmente fora dos padrões morais, para poder levar a gente ao teu convívio, ao seu encontro. Ele pode fazer isso, né? Pode fazer isso justamente. Vamos continuar? Número 3. Jesus recebe todos que sinceramente vêm a Ele. E todo aquele que o Pai me der, vier a mim. E quando vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Que legal, né? João 3, capítulo 6, versículo 37. Ele nunca vai rejeitar todo aquele que vier até Ele. Vamos pular aqui? Você recebe a vida eterna como um presente de Deus. Olha o que diz aqui Romanos 6, 23. Porque pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí temos aqui Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação é um presente que nós não merecemos e é algo que não podemos comprar. Nós recebemos a salvação através da fé simples, como a de uma criança, e não através de esforços humanos, por ser uma boa pessoa. Sai dessa. O que Deus chama
a nossa justiça, as nossas obras, como em Isaías 64, versículo 6. Todos os seus atos de justiça são como trapos imundos. Na verdade, não vale nada a nossa justiça, nossas boas obras. Ou nós aceitamos pela fé, ou é uma fé simples, não precisa você crer de uma forma demasiada. Apenas você crer que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. Quando nós aceitarmos que Jesus é Deus, as coisas vão mudar para as nossas vidas. Enquanto olharmos Jesus apenas como um homem sábio, como um profeta, ou apenas como um homem que veio trazer boas novas para a gente, é assim que às vezes aparentam pregar Jesus aí fora, nas chamadas religiões, mas nós não pregamos esse Jesus, nós pregamos Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que a qual veio em pessoa para poder se relacionar conosco. Deus, simplesmente isso. Amém? 5. Jesus tomou toda a sua culpa e sofreu a sua punição. Isaías 53, versículo 6, diz assim: todos nós, da qual ovelhas, nos desviamos, e cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ainda Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Ele morreu por você, meu amado. Ele pagou o preço por você. Não vamos entrar nessa e essas ideias que Satanás dá que nós não merecemos. Justamente, nós não merecemos, mas Deus fez isso por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. A culpa que estava sobre a humanidade, a culpa que estava sobre o homem, Ele tomou sobre si. Tem uma ideia, amados? Deus não tem pecado. Falou comigo? Jesus não tinha pecado. Mas quando Ele estava na cruz, interessante, uma nuvem negra, escura, ela pairou sobre Jesus e Ele exclama, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Dizendo ali o seguinte: naquele momento, Ele assume definitivamente as nossas culpas e os nossos pecados, e aí aquela questão de divindade, ela se afasta por causa da sua santidade, e Ele se sente totalmente envolvido e carregando sobre si todos os nossos pecados. Interessante, quando Ele assume o pecado, imediatamente Ele exclama: está consumado. Ali acaba tudo, né? Ele crava todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele é morto. A morte de Jesus significa que também morreu todos os nossos pecados. Toda a nossa culpa, ela foi desfeita completamente. A ressurreição de Jesus significa que hoje nós temos nova vida. É como Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo faz novo. Aqui nós vamos ler agora, a partir de agora, né? Eu até antecipei aqui, né? Número 6. Deus dará um novo coração e graça para mudar. Aí sim, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que surgiram coisas novas, né? Aí a pergunta, não precisamos perguntar assim: o que eu preciso e como eu posso mudar? Bom, a gente não precisa saber como é que eu tenho que mudar. Quem muda nós é o próprio Deus, né? É o próprio Deus que nos muda. E é importante que você grave isso fortemente em seu coração, na sua vida cotidiana. Olha o que diz Paulo, como fazermos isso. Romanos 12, versículo 2 diz o seguinte: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui diz o seguinte: a primeira coisa que eu tenho que fazer, a minha parte que eu tenho que fazer é não andar nos conformes, ou segundo os moldes ou os padrões deste mundo.
E a segunda é Deus que vai fazer. E aí nós andamos, não andando mais nos padrões do mundo, nos moldes do mundo, na ideologia do mundo. Deus vai transformar o nosso entendimento para que viemos saber qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. É Deus que vai fazer isso. Mas Ele só pode fazer isso se você der o primeiro passo. O primeiro passo é você rejeitar os padrões mundanos, é você rejeitar todas as ideologias mundanas. Enquanto ficarmos ali ligados nas ideologias deste mundo, Deus não vai ter como trabalhar em nossas vidas e vai impossibilitá-lo a trabalhar em nós. Número 7. Você deve ter o desejo de arrepender-se dos seus pecados e de entregar sua vida a Jesus. Vamos lá. Lucas 13, versículo 3. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Arrependimento é o ponto de partida. Você se arrepende, e arrepender, eu esqueci agora que o nome está no grego, agora que me fugiu da mente, perdoe-me. Mas que significa entristecer no meu coração sobre atos que eu cometi, e a qual feriram a santidade de Deus. É isso que é arrependimento. E não fazer mais, e não cometer mais. Então, aquela palavra que Jesus disse para a mulher que foi pega em adultério, disse, não peques mais. Vai e não peques mais. Então, nós precisamos estar envolvidos com isso, sobre a questão do arrependimento. Vamos lá. Isso não significa que vocês se tornarão perfeitos e nunca mais pecará, mas que tem desejo profundo de abandonar os pecados conhecidos e seguir a Cristo. Isto é, você conhece. Agora, ele fala aqui pecados conhecidos. Eu gostei muito dessa colocação aqui. Por quê? Porque tem pessoas que pedem perdão aleatoriamente. Aí começa o culto, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas não é isso. Gente, não se pede perdão sem descrever o que você pecou. Então, por isso que não tem que orar isso em público. Me perdoa, Senhor, meus pecados. Não. No culto, numa reunião nossa, nunca se deve pedir perdão a Deus. Conselho que eu dou a você. Não faça isso. Você quer pedir perdão a Deus? Vai para o seu quarto, ou vai para algum lugar secreto, íntimo, e ali converse com Deus. E você tem que descrever a Deus, o que você cometeu para Ele. Não é pedir perdão aleatoriamente, como fosse jogar na loteria. Não. Deus não vai aceitar isso nunca. Pelo que eu conheço como texto bíblico, Deus nunca aprovou isso. Sempre que a Bíblia menciona sobre questão de perdão, ele fala sobre descrever o que eu fiz. O que você fez para Deus? Você vai falar isso publicamente. Então é melhor você não orar. É melhor você continuar aí conversando com Deus, agradecendo a Deus publicamente, orando por pessoas publicamente, mas nunca dizer nada íntimo. Porque às vezes a pessoa não cometeu nem, assim, entre aspas, uma coisinha tão grave, assim, mas ele quer pedir perdão. Tudo bem, eu acho legal, até mesmo a intenção é boa, mas não é legal, Não é. Então, não peça perdão a Deus publicamente. Quer pedir perdão a Deus? Vai lá no seu secreto e fale com Deus. Que sejam conhecidas de você, que você tenha ciência do que você fez. Isso é o processo do arrependimento. A salvação é um compromisso muito sério com Jesus. Não uma passagem econômica para o céu e nem uma licença para pecar. Não entra nessa não. Eu falei aqui que uma vez salvo só para sempre, eu concordo. Uma vez que você é salvo, você nunca vai mais perder a salvação. A salvação é única. E vou responder o que eu falei aqui na aula passada. Mas, pastor, pessoas entrar para a igreja. Nós falamos isso semana passada. Se você quiser, se você não viu ainda
reveja a aula passada. O bom é você ver a aula desde o início, mas você reveja a aula passada. Nós conversamos muito sobre isso. Eu não vou aqui entrar de novo nesse assunto, porque já conversamos na aula passada sobre isso. Né? Ser membro de igreja não significa que você é salvo, que a pessoa é salva. Né? A membresia, o cartão de membro não vai levá-lo para o céu. Não é uma passagem, uma passagem para o céu. Não existe passagem para o céu. Tá bom? Amigo, não importa quão fraco você possa sentir, se vier a Cristo você receberá graça para mudar. Aí João 1:12, olha o que diz. Eu li isso para a semana passada também. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando você aceita Jesus, você recebe o poder para mudar. Isso é. E lembra que nós falamos aqui, Romanos 12, versículo 2? Você não vai andar segundo os moldes, os padrões do mundo, a ideologia do mundo, e Deus vai começar, intermédio da Escritura, intermédio da palavra de Deus, Ele vai começar a mudar a sua forma de pensar, renovando a sua mente pela palavra. Isso só pode acontecer. Repito aqui, sou repetitivo, mas vou falar. Deus só vai conseguir fazer isso se você rejeitar a ideologia do mundo. Nós temos aqui, se você crer nas 7 afirmações acima que nós falamos aqui, por favor, leia as seguintes palavras, sentenças, e marque a cada afirmação com os X, tá bom? Então, você vai agora dizer que sim ou dizer que não. Isso são confissões. Eu vou até usar essas confissões para que quando nós formos para o batismo, as pessoas, quando for batizar alguém, a gente vai até usar esses termos aqui, muito interessantes, para poder utilizar isso lá no batismo. Olha lá, primeiro, vamos lá. Eu creio que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus e que morreu pelos meus pecados. Sim ou não? Eu creio que Deus me amou e deu seu Filho como prova disso. Outra. Eu creio que Jesus tomou todos os seus pecados sobre si, a sua morte, sacrifício, e é o sacrifício que remove a minha culpa. Eu creio que se eu orar pedindo a Jesus que me perdoe e me salve, Ele atenderá. Eu creio que o Espírito de Deus abriu os meus olhos e está levando-me à salvação verdadeira. Pela graça de Deus, eu estou agora desejoso de abandonar os meus pecados e me render ao senhorio de Cristo. Eu convido Jesus para ser o meu Senhor e Salvador pessoal agora mesmo. Quando você não quer mais e abandona os desejos do pecado, está justamente naquela palavra de Paulo: não está se conformando com o mundo. Então, é perigoso isso, né? Nós temos aqui, né, algumas coisas que você deva fazer, mas você deve comprar o livro, porque é interessante. Eu vou descer. A pergunta é como fazer isso, né? Nós temos aqui um exemplo muito prático, uma ilustração. Eu queria terminar usando essa ilustração com você. Aí você vai afirmar, aí essas afirmações aqui vai estar de acordo com isso. É muito interessante, eu li ela e achei interessante. Vamos lá. Houve certa vez um crente que continuava tendo dúvidas sobre a sua salvação. Um homem achava que era salvo, mas aquelas terríveis dúvidas não o deixavam. Um dia Deus lhe deu uma ideia e finalmente mudou a sua vida. Ele pegou uma estaca de madeira junto com a sua Bíblia e foi para trás do seu celeiro. Ele abriu sua Bíblia nas promessas de João 3,16, de Romanos capítulo 10, versículo 13, e então se ajoelhou e orou pedindo a sua salvação. Ele disse a Deus que estava se apossando de sua promessa de vida eterna. Ele pediu a Jesus que se tornasse seu Senhor e Salvador. Depois dessa simples e sincera oração, ele enterrou aquela estaca no chão e deixou uma pequena parte para fora da terra.
Daquele dia em diante, quando ele cometia erros ou tinha dúvidas, ele voltava lá, onde a velha estaca estava, e dizia essas palavras: aqui junto a essa estaca, eu sei que invoquei o nome do Senhor, porque eu sei que Deus não mente. Eu sei que ele me ouviu e eu sou o seu filho. Dizia ele, depois dizia ele: Satanás, você é um mentiroso, e em nome de Jesus eu ordeno que vá embora. Não demorou muito até que Satanás deixou de importuná-lo com dúvidas sobre a sua salvação. O homem logo aprendeu que tinha que confiar nas promessas de Deus e não em seus sentimentos, nem no seu desempenho. Interessante, né? Então, se você tem algum problema referente a isso, tá aqui um exemplo aqui prático, né? Para você fazer, vai lá para um lugar bem, um lugar aí, você pega uma estaca ali, vai ser um marco da sua vida, né? Em dúvida, você chega lá e confessa: não, aqui foi aqui que eu confessei, né, a Jesus os meus pecados, e assim por diante. Mas o importante, né, é você continuar firmes e continuar focado. Eu, particularmente, te digo, estou aqui à sua disposição para te ajudar, para te auxiliar. Entre em contato comigo. Se você quiser, eu mando meu Instagram pelos comentários, né? Já foi escrito no Instagram também aqui no início desse vídeo, mas tudo isso para você, para ajudar você, ok? Vamos terminar? Você vê qual é a chave para o sucesso. Nós nos firmamos no sangue da justiça de Jesus e não na nossa. Nós confiamos na promessa de Deus, não em nossos sentimentos de desempenho. Nós confiamos na poderosa graça de Deus para nos salvar e guardar, e não nos nossos merecimentos. Nós confiamos na fidelidade infinita de Deus, não em nossa infidelidade imperfeita. Então, aqui, vamos descansar no Senhor. Aí, para terminar, diz: e agora? O que eu faço agora? Jesus disse que temos que confessá-lo diante dos homens. Isso é, a confissão por isso que o batismo é importante. Que a confissão, o batismo, ele vai dar a entender que eu escolhi justamente estar com o Senhor e publicamente estou confessando que Ele é o Senhor da minha vida. Tanto que lá, quando nos batizamos, nós perguntamos: você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Você crê que Deus o ressuscitou no terceiro dia para salvar a sua vida? Aí as pessoas dizem: crê? Sim. Aí, então eu, ministro do Evangelho, né, eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a pessoa é batizada. Ali é a publicação da fé. Batismo é isso. Batismo, ou tomar banho nas águas, não vai significar muita coisa, não. Ou não significa quase nada. Mas significa que você fez o seu ato de profissão de fé. É importante que você deixe que os outros saibam da sua decisão, especialmente o seu pastor. Eu recomendo que você volte e leia, né? Seu pastor também providenciará materiais para ajudá-los. Aqui estou para ajudar a crescer e para que você possa se envolver. Eu estou aqui para isso, estou ensinando. Nós temos outro canal, né, que é exclusivo de estudos de discipulados. Converse comigo, eu tenho soluções para você. Fazer com a minha tia. Minha tia me mandou uma mensagem falando que precisava ter uma intimidade com Deus, precisava se encontrar com Deus. Então, aí eu esqueci, olha só que interessante. Eu esqueci de mandar o vídeo da aula para ela. Ela me cobrou as aulas. Vou mandar daqui a pouquinho para ela, né, ao terminar aqui esse estudo. Entendendo? Aí agora tem um ponto aqui que é meio controverso, mas vai de cada um. Você pode perguntar:
em tal batismo, em que tal ser batizado novamente? Normalmente o seu pastor é quem deve dar-lhe a orientação, a direção para você. No entanto, eu compartilho o seguinte princípio. Eu acho que é grande ajuda. Se você sente realmente que não era salvo quando foi batizado previamente, então o batismo é definitivamente necessário. Aí sim. Por isso que nós batizamos pessoas que vêm de outras religiões. Por exemplo, uma criança que é batizada, ela não tem noção, ela não tem ideia do que é o pecado. Ela está na sua fase de inocência, né? Ela não tem ideia. Então, como é que vai batizar uma criança que não tem ideia do seu pecado? Não existe isso. Me perdoe aí, pessoas estou sendo muito franco com você, mas é realidade, não existe isso, batismo de criança. Não existe essa possibilidade nunca. É por isso que nós batizamos de novo. O batismo lá não é aceito por causa disso. E qualquer batismo não é aceito. Se você sentiu que você está me ouvindo agora, foi batizado de uma forma impulsiva, então é melhor que você batize de novo, sinceramente. Aí fala aqui, olha, se você sente realmente que não era salvo quando foi batizado previamente, então o batismo é definitivamente necessário. É muito importante que você não permita que o orgulho o impeça de confessar isso e de ser batizado. A pública confissão de fé de alguém nessas condições levará outros a sentir a convicção do pecado e serem salvos. Se, no entanto, você realmente crer que foi salvo anteriormente e que orou para enterrar o marco da sua certeza, então o batismo não é necessário, embora deva compartilhar sua natureza, a sua nova certeza com a congregação. Vá lá, conte para a igreja que você teve um encontro pessoal com Jesus. Em qualquer caso, eu recomendo fortemente que você busque aconselhar-se com o seu pastor. Então vá lá para o seu pastor, converse com ele. Eu tenho certeza que ele vai te auxiliar em todas essas áreas. Bom, meus amados irmãos, estamos terminando aqui mais uma aula. Eu fico grato a Deus e semana que vem estaremos na nossa última aula. Fique ligado, em breve estaremos aí e daqui 15 dias estaremos começando esse estudo aqui. Olha lá, olha, eu mostro para você. Mãos limpas e coração, mãos limpas e coração puro, do mesmo autor, o Dr. Gregory Fiesel. Nós estamos aqui utilizando os seus artigos para poder trazer para você matérias, estudos, aulas que venha ajudá-los no seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Até domingo que vem, para mais uma aula, a qual estaremos aqui juntos, aprendendo a palavra de Deus. Deus abençoe.